Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Elian, bem-vindo ao Camisa 5 e hoje nós vamos falar aqui sobre o jogo do Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores, nos quais os dois empataram aqui por 1-1, né? Primeiramente, né, eu não tinha gravado o jogo do Vitória porque eu tive compromisso, aí acabou que eu não consegui nem ver 1 minuto do jogo, aí não tinha como eu falar aqui pra vocês. Mas então, basicamente, o Flamengo ia com a formação normal dele, com as novidades. O Bruno Henrique no ataque, né? De diferente. O Plata na direita. O Ayrton Lucas na esquerda, porque o Alexandro, se eu não me engano, tá lesionado. E de lateral direito, que eu achei um pouco estranho, mas que jogou bem, Emerson Royal. De resto, é o tudo que a gente já está acostumado a ver do Flamengo, da escalação do Flamengo. Aqui, né? O jogo começa e aqui, tanto o Cruzeiro e o Flamengo mostra que estão para bastante jogo, criando algumas chances, não das mais perigosas, mas ainda assim criando algumas chances, já mostrando o que ia ser. Até que mais ou menos aos 6 minutos, cara, o momento que assim, eu fiquei sem reação, que foi a peitada do Wesley. Porque ali poderia ter sido o gol, só que é, ele foi de peito e foi pra fora. Eu acho que muito provavelmente ia estar impedido. Talvez, né? Talvez estaria um pouco impedido o lance do Wesley, mas não sei. Ainda bem que foi pra fora, porque eu sinceramente gelei, né? Desse primeiro momento. E logo aqui, aos 10, 11 minutos, tem um lance assim meio, assim, digamos polêmico, né? Que é o do Matheus Henrique com o Bruno Henrique, em que o Matheus Henrique vai atingir com a sola da chuteira o Bruno Henrique. Pra mim ia ser, sinceramente, expulsão, porque não tem como aquilo não dar expulsão, porque sempre que isso acontece, todo mundo fala, expulsão, expulsão. Principalmente, por exemplo, quando algum jogador do Flamengo faz isso, muita gente fala expulsão. Eu também acho que isso é expulsão. Em lances assim, eu acho que deveria sim ser aplicado expulsão mesmo contra jogadores do Flamengo. Mas não é dado, né, a expulsão pro Matheus Henrique, o que mudaria o jogo, sinceramente. Mas, né, jogo que segue, a vida continua assim, tá bom. Cruzeiro também, nesse primeiro tempo, eu acho que eu falo que, apesar do Flamengo ter mais posse de bola, etc., eu acho que o Cruzeiro teve mais domínio das ações, porque estava criando mais chances no geral. Eu não estava finalizando com grande qualidade as chances, mas estava tendo grandes chances o Cruzeiro, tá? Não digo finalizando com qualidade, que eles não estavam finalizando com qualidade, porque ao gol chute, ao gol mesmo, só teve o Arroio que foi gol. Mas o Flamengo não deixou de ter as suas chances, tá? Só acho que as chances do, do Cruzeiro no primeiro tempo foram mais claras. Mas o que o Cruzeiro pecava era em finalização ao gol, que não estava conseguindo dar. Não por desmérito do Cruzeiro, mas eu acho que por muito mérito do Léo Ortiz, do Léo Pereira, do Pulgar, da linha defensiva toda e do Jorginho. Acho que era assim, tava fazendo um jogo simplesmente incrível, em que não tava deixando passar quase nenhum chute para pro gol. Então, aí é um ponto a destacar, que eu acho que o jogo do Flamengo
é quase, defensivamente falando, é quase perfeito. Só toma aquele gol do Arroio que, né, pra quem não viu, já vamos falar daqui a pouco. Aí temos chances também com o Bruno Henrique. Aliás, eu acho, até os comentaristas falaram que não era a melhor opção colocar o Bruno Henrique, até o Bruno Henrique, só o Bruno Henrique no ataque, né? Porque estava pensando em partir em velocidade. O nosso querido Leonardo Jardim estava pensando que o Cruzeiro teria muitos momentos de posse e a gente conseguiria sair muito fácil no contra-ataque. A gente teve algumas jogadas de contra-ataque, mas não nada do tipo muito grande, já que o Cruzeiro conseguiu se restabelecer defensivamente bastante rápido, tá? Mas assim, né? Vamos pro segundo tempo. E um segundo tempo em que o Flamengo, sinceramente, na minha opinião, foi sim melhor do que o Cruzeiro, conseguindo efetuar vários lances de perigo, mas quem foi e abriu o placar foi o Arroio aos 52 minutos, com um corte que deixa o Samuelino no chão e vai e mete indefensável pro Rossi. Sinceramente, foi um golaço. Eu nem tive reação, falei. Não foi culpa do Samuelino, não foi culpa de nenhum zagueiro. Só no momento que a bola chegou no Arroio, eu acho que ele não tinha o que fazer. Mas eu acho que poderia ter impedido bem antes o Flamengo. Só isso, mas é um gol assim. Aliás, isso às vezes dá muita raiva, que é o gol da primeira finalização ao gol. Cara, não teve uma finalização, um gol, o Cruzeiro no primeiro tempo. Acho que em todo o jogo não teve uma finalização no gol. Aí vai, logo nessa daqui é o gol, né? Não tem como falar. Aliás, Rossi não teve que trabalhar hoje, sinceramente. Catano, ele ia trabalhar se tentasse defender essa, né? Mas não trabalhou uma vez hoje porque só teve esse chute ao gol, que foi o gol que tava dando a vitória, que foi o gol do Arroio. E é que falar, né? Nesse segundo tempo, se o Flamengo estava sendo salvo pela linha defensiva, os dois zagueiros, os dois laterais, os dois volantes estavam sendo salvo muitas vezes pela linha defensiva, o Cruzeiro no segundo tempo acho que estava sendo salvo bastante pro Octávio, se eu não me engano. O nome dele é Otávio, o nome do goleiro do Cruzeiro, que pra mim é um goleiro muito interessante. Ele tem 20 anos só, se eu não me engano. Ele fez muitas boas defesas hoje. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Eu acho que a única coisa que ele peca é sair com a bola dos pés. Mas isso eu acho que facilmente tem como treinar. E ele já demonstrou ser um goleiro bom e promissor. Mesmo com o Cássio voltando, eu diria que ele pode brigar. Ele não vai, eu acho que talvez não vai ser titular, mas ele pode brigar. E totalmente, quando o Cássio lesionar, quando o Cássio não estiver disponível, ele pode sim jogar facilmente, sinceramente. Aí temos aos 66,5, aos 67, uma falta que cruzam na área. O Léo Ortiz cabeceia na trave. Eu falei, eu já tava quase ficando no ódio, porque, cara, a bola não tava entrando, sinceramente, não tava entrando hoje por causa do Otávio. Aí uma chance assim, clara, bate na trave, mas sobra pro Paquetá, que tinha entrado, se eu não me engano, 1 minuto e meio antes, e faz o gol, sinceramente. Salvando o Flamengo, né? Ainda bem. E, sinceramente, com a entrada do Paquetá e o Pedro, eu acho que o Flamengo ficou melhor. Já estava criando muitas chances, e com o Pedro e o Paquetá já
cria muito mais, já tem muitas boas chances. Eu acho que adicionou ainda mais pro Flamengo a entrada desses dois caras. E é importante ter isso pro Flamengo, porque às vezes a principal diferença, às vezes talvez nem é o time titular, tipo o Flamengo e Palmeiras para outros times. Tem alguns jogadores sim muito interessantes em outros times, mas a diferença é quem que você pode colocar para mudar o jogo. Entende? Normalmente, nos outros times, os reservas são para ser reserva mesmo. Não tem. Às vezes há muita chance de ser titular. Eles são só reservas. Mas os jogadores do Flamengo, Palmeiras, até também do Cruzeiro, os jogadores que podem entrar são jogadores totalmente que podem mudar o rumo do jogo. Você vê quem entrou hoje foi o Pedro, o Paquetá, o Carrascal e o Varela. E sinceramente, né? Eu não sei, tipo, outras pessoas que torcem pro time. Vendo essas substituições, a gente pode ver totalmente que eles podem mudar o jogo. Até mesmo se fossem feito ao contrário, por exemplo, entrando Bruno Henrique, entrando Arrascaeta, entrando Plata, entrando outros jogadores, mesmo se fosse assim, entrando no Samuelino, né? Mesmo se fosse assim, você ainda veria que o nível se mantém. Isso é muito importante ter. Porque, por exemplo, no jogo contra, se eu não me engano, Mirassol, a gente vai ter que continuar reserva para focar na Libertadores. E a gente tem total capacidade disso. Porque a gente tem uma... É bom ter essa profundidade. Por isso que muitos flamenguistas estão reclamando que não tivemos contratações. Porque a gente tem, tipo, um bom elenco, sim. Só que, sinceramente, temos algumas posições que carecemos, às vezes. Por exemplo, lateral esquerdo. Quem que seria nosso lateral esquerdo reserva hoje? Não temos, porque Alexandre está disponível. O Ayrton Lucas, apesar de ter feito um bom jogo hoje, ele não é confiável, o Ayrton Lucas. De volante, nós temos o De La Cruz, Saul e o Everton Araújo. Sinceramente, o único que eu consigo confiar é o Everton Araújo. O De La Cruz lesiona sempre, um jogo está disponível, outro não. E o Saul, sinceramente, não joga. Parece que tá mal demais nos treinos, não tá se esforçando tanto. Parece que, sei lá, algo de bom não tá acontecendo com o Saul. E o atacante, a gente, tipo, de ofício mesmo, temos o Wallace. Aí, sinceramente, você quer colocar o Wallace de negócio? A gente coloca o Bruno Henrique. O Bruno Henrique eu gosto muito dele na ponta. Em certas ocasiões é bom ter ele no ataque, mas eu gosto muito dele na ponta. Mas aí acontece isso. Por isso que muitos flamenguistas reclamam de não contratações. Porque eu acho que o Flamengo já é um time que tem muita profundidade, mas a gente poderia ter um pouquinho mais. Acho que nem precisamos de titular, mas reservas que possam mudar o jogo no ataque e na lateral esquerda principalmente. Só isso que eu tenho a comentar. E o jogo termina assim, ainda com algumas outras chances, né, do Cruzeiro e do Flamengo, mas principalmente a do Carrascal, que o Otávio pega. E por isso que eu destaco bastante o Otávio, que ele fez grandíssimas defesas. E é isso. Aqui de estatísticas, o Flamengo manteve só um pouco a mais da posse de bola, tá? Ele só teve 53% a 47%. O Flamengo liderou no gols esperados com 1.15. O Cruzeiro só teve 0.53. Eu achei pouco, mas eu acho justificável quando você tem poucos chutes ao gol. E também teve grandes chances do Cruzeiro, uma grande chance do Flamengo, 15 finalizações do Flamengo, 11 do Cruzeiro. O nosso goleiro, o Rossi, não defendeu uma. Aliás, só teve um chute no gol, então. Aí não defendeu nenhuma, já que o do Arroio foi gol. E 4 defesas do Otávio aqui no jogo. Os destaques desse jogo, eu posso falar aqui o Ayrton Lucas e o Emerson Royal. Que a gente não espera nada, sinceramente, dos dois, mas hoje fazem um bom jogo
sinceramente, marcando muito bem. Cara, teve um pique que o Emerson Royal fez pra voltar, que ele impediu o contra-ataque. O Ayrton Lucas impedindo o chute do Caio Jorge bloqueado. O próprio Pulgar, hoje, ele não foi muito agressivo e conseguiu é, tirar bons lances do Cruzeiro. Tanto que eu acho que teve um carrinho que ele fez na área com o Matheus Pereira e ele consegue simplesmente tirar o lance assim num carrinho limpo. Eu acho isso muito bom do Pulgar. O Jorginho hoje estava também fazendo uma boa função defensiva, marcando, ou era o Jorginho ou era o Pulgar marcando o Matheus Pereira. E isso é muito importante porque não pode deixar um jogador como o Matheus Henrique livre. E eu acho que o maior destaque é só a linha defensiva. Eu acho que o ataque não é que joga mal, mas poderia ter sido mais objetivo. Porque não conseguiu criar, tipo, aquela chance clara. A única que talvez que seria mais clara mesmo, foi a do gol. Porque sobra ali na área e é muito fácil fazer o gol daquele jeito, né? Mas então é isso. Esse foi o vídeo. Eu não tinha gravado o jogo do Vitória, como falei, porque eu tava ocupado. Mas aí eu consegui ver ontem o jogo e falar sobre esse jogo aqui pra vocês, tá, galera? Já vou pedindo para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. É aqui que eu vou me despedindo. Tchau!